Vamos agora entender melhor o que são esses registros acásticos. O que são esses Uhum. registros, o João? Eu gosto de falar que o registro acástico é o livro da vida de uma pessoa, né? A ideia dessa técnica, ou dessa terapia propriamente dita, é permitir o acesso a vidas passadas, a encarnações passadas que nós tenhamos, e que de alguma forma elas afetem o nosso momento atual. Eu acho que é uma visão até um pouco plena, né? Que falam que a gente tem um karma, que a gente poderia trazer isso de vidas passadas. E por meio da técnica dos registros acásticos, que é uma técnica que ela nasce no Oriente, né? Ela traz a sua definição dentro do Oriente, porque nessas religiões existe a crença em 5 elementos. Então seria o fogo, a água, o ar, a terra e o akasha, ou éter, que seria basicamente similar a um grande registro, uma grande biblioteca, que armazena todas as informações, tanto com respeito à sua vida, como com respeito das interações que você teve, dos ambientes onde você esteve e também do próprio universo. Muito É bom. basicamente um grande espaço de informação. Esse espaço de informação, como você falou, João, ele pode ser acessado por qualquer pessoa ou é preciso ter o que alguns chamam de mediunidade? É um dom, são pessoas especiais que têm acesso a esses registros ou qualquer pessoa pode ter acesso a esses registros? Por exemplo, em sonhos, quando nós sonhamos, nós estamos Uhum. tendo contato também um pouco com esse campo de informação? Sim, sim. Eu gosto de falar, Calil, assim, que mediunidade todas as pessoas têm, tá? Em algum nível. Porque ela faz parte do teu processo natural, né? Desde aquela intuição que você tem com respeito a uma questão, isso já é mediunidade. Eu acho que todos nós já tivemos pelo menos algum caso de intuição, né? Aquela sensação assim de que tem que fazer algo, que algo vai vir a acontecer e realmente acontece, né? Mesmo até o déjà vu, como muita gente fala, são sinais de que a mediunidade ela é para todos. Mas o registro akáshico, ele pode ser acessado por qualquer pessoa, né? Porque eles são o registro base de qualquer ser. O ponto é entender a técnica para fazer o acesso. Que não é uma técnica tão difícil ou tão aprimorada. Ela é até simples, mas faz parte da vontade e também do treinamento para poder fazer esse acesso, né? Muito interessante. Eu conversava com o pessoal essa semana, João, com base na física quântica e na própria física tradicional, quando fala que apenas 1% do átomo ele é físico, os 99% é invisível. E nós somos compostos por átomos, tudo é composto por átomo, né? Matéria chamada matéria bariônica. Então a gente leva a crer que, se nós somos compostos por átomos, o que nós conseguimos enxergar e mensurar é apenas 1%. 99% de quem realmente nós somos está invisível e está flutuando nesse campo eletromagnético que fica ao nosso redor. Esse campo invisível, Sim. partindo dessa teoria, esse campo invisível, esses 99% de campo de informação, é onde está registrado esses registros em cada pessoa, ambiente, objetos e seres em geral? Poderíamos dizer que sim, né? Porque é aquela parte da matéria que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue entrar em contato. Não que ela não exista, né? É a nós que não temos os sensores para detectar essa informação. Então, toda a informação que a gente gera, toda a nossa passagem de vida, ela é alocada nisso. Tanto que a gente tem os chamados portais de idade, né? Que a 7, 14, 21 ou múltiplos de 7, a gente teria uma troca completa do nosso próprio organismo. Então, a gente tem também portais de informação sendo gerados nesse mesmo período. E um ponto assim que você me questionou antes e não complementei, né? Com respeito aos sonhos. Os sonhos são um grande portal de acesso aos registros acásticos de uma forma, digamos, inconsciente, né? A técnica em si, ela tem um propósito de você acessar de forma consciente essas informações e ter o contato com os mentores, principalmente, né, os mentores espirituais que vão trazer essas informações para a gente ter esse acesso. Mas os sonhos, ou também as ditas projeções astrais, que podem ocorrer,
né? Então, muitas pessoas têm disso, também são portais de acesso a essas informações, né, que estão no campo ali. Muito bem, estamos conversando com o terapeuta holístico e multidimensional João Sampaio sobre registros akáshicos, essa poderosa ferramenta de acesso a vidas passadas. Por falar em vidas passadas, o assunto, de certa forma, mesmo sendo tão propagado hoje, mas de certa forma ainda causa muita polêmica e divisão de opiniões. Existe de fato essas vidas passadas, ô João? E é possível que vivências passadas possam ainda, principalmente relações traumáticas, interferindo nessa vida atual? Com toda certeza, na verdade. Durante os processos de atendimento que eu realizo, a gente entra muito em contato com esse tipo de ocorrência, né? Porque, assim, já é meio que descrito, e a gente tem relatos, tem casos de ocorrências de lembranças ou rememorações de vidas passadas, principalmente com crianças. A gente tem grandes relatos com respeito a isso. Só que o ponto mais importante, eu acho que o principal, é que nós somos seres feitos de matéria e espírito, né? A matéria, ela em si pode findar, ela em si pode acabar, correto? Mas o espírito não. Digamos que a gente segue um pouco até a mesma ideia do espiritismo de Allan Kardec, em que o espírito ele é indivisível e ele também não finda, propriamente dito. Ou seja, ele vai passando de vivência em vivência, de corpo em matéria, experimentando novas realidades para o princípio da evolução dele mesmo. Então, a gente considera que tanto existem os processos das encarnações, nós temos rememorações, né? Mas também que é possível que, de certa forma, isso afete a nós. Porque o que acontece? Um espírito que passou por uma situação traumática, ele fica preso dentro daquela situação, né? E fica relembrando aquele processo. Ao passar para uma próxima encarnação, ao entrar nesse novo ciclo, ele traz essas questões junto. Porque a intenção é tentar findar esse processo que ele passou anteriormente. Muito bem. Então, até complementando, desculpa, Carol. Sim, fica à vontade. Aí que entram as técnicas ditas multidimensionais, né? Que a gente vai ter essas questões de vidas passadas em que o objetivo não é diretamente curar em você, mas voltar até aquele ponto, até aquela encarnação e resolver aquela crença. Que muitas das questões, muitas das dores ou dificuldades são crenças. Né? São crenças que a gente desenvolve, mesmo na nossa vida atual, como em vidas passadas. E isso continua no tempo, né? Essa informação continua. Ô João, qual a relação entre registros akáshicos e o inconsciente? O inconsciente, ele é como se fosse o portal de acesso a todas as nossas questões de vidas passadas, a todas as nossas encarnações passadas. É por meio dele que muitas vezes a gente acessa em sonhos questões e quesitos que para nós são similares, né? Provavelmente dito, você não passou por uma situação, né? Digamos, você passou em um local, mas você nunca esteve ali, você nunca foi naquele local. Mas a familiaridade que você tem com respeito àquele espaço pode ser exatamente uma lembrança ou uma rememoração de vivência passada. Porque todas as nossas vivências passadas estão alocadas no inconsciente. Então, o objetivo das técnicas também é necessariamente isso: tornar consciente processos necessários de cura, ou mesmo informações e dons. Porque normalmente a gente fala de registro akáshico, muito se liga à ideia de curar, né? Padrões, crenças, até mesmo questões físicas, dores físicas também. Já tive relatos, né, ocorrências de fazer o registro akáshico para a pessoa e cessar uma dor em específico. Mas os registros também servem pontualmente para a gente acessar dons, habilidades que nós temos, ou até mesmo auxiliar em habilidades que nós temos atualmente. Então, a extensão desse trabalho é muito grande, é tanto para a cura quanto para o próprio desenvolvimento, porque está tudo armazenado no teu inconsciente. Ô João, você enquanto facilitador de acesso a esses registros, como é que funciona isso? A pessoa, ela lhe procura,
é um tipo de meditação. Como é que você realiza esse trabalho de acesso aos registros akáshicos para justamente trazer luz para algumas situações desafiadoras que a pessoa está enfrentando nesse presente? Sim. Bom, a técnica ela consiste de uma formatação até simplificada, né? Como eu tinha falado antes, ela é simplificada. Porque o objetivo é entrar em contato com o campo de energia da pessoa. Como bem você trouxe a questão do átomo, né? Nós somos formados por essa estrutura de energia, esse 99%. Então, o maior objetivo que a gente tem é entrar em contato com esse processo. O primeiro passo é sempre o que eu requisito em todo o trabalho, né, espiritual, que é o nome da pessoa, data de nascimento, o que torna esse processo único. E também a autorização para acessar os registros. Porque um registro akáshico, quando você é um facilitador deste processo, você precisa de autorização para acessar ele. Ou, do contrário, existem os chamados guardiões dos registros, que seriam mentores espirituais, que literalmente protegem essa estrutura de informação, impedindo qualquer ser de acessar, por simples fato ou simples curiosidade. Você precisa ter essa autorização. A partir do momento que você tem essas informações, é feito um processo meditativo, né? É feita uma meditação em que junto é feita uma oração. Pelo menos é dessa forma que eu tenho trabalhado hoje, né? Eu realizo um chamado ancoramento, que é um pedido de proteção, propriamente dito. Dentro da espiritualidade a gente conhece muito bem que existem os espíritos obsessores e também os errantes, que podem influenciar no trabalho, né, sempre. Então, é pedido para uma egrégora nos proteger. E, em sequência, nós pedimos autorização para acessar os registros akáshicos de uma determinada pessoa. Esse interim de acessar vai começar a vir as informações de acesso. No meu caso, eu tenho a visualização. É como se eu projetasse a minha mente em um ambiente. E ali eu tenho a interação, tanto com os mentores, quanto com os próprios registros desta pessoa, né? E a partir desse momento que a gente vai iniciar o trabalho de limpeza multidimensional, ou a limpeza e tratamento ali de crenças, traumas que estejam limitando a pessoa em determinado momento. Ô João, esse trabalho ele só pode ser realizado presencialmente ou pode ser realizado também através de videochamada à distância? Pode ser feito de 3 formas, na verdade, Gabriel. Tanto presencial, propriamente dito, por vídeo à distância, mas também apenas um envio de áudio, né? Nesse caso, eu como terapeuta, eu não vou estar em contato com você em vídeo ali, presencialmente, conversando com você ao vivo, mas eu vou ter acesso às informações da mesma forma, porque o objetivo é acessar o campo de energia, e para isso nós utilizamos a data de nascimento, o nome dessa pessoa e a autorização. Então, dessa forma, nós temos pelo menos 3 caminhos possíveis para fazer um acesso, né? Junto com a pessoa ou em separado, em horário separado, por exemplo. Quando se fala sobre isso e algumas pessoas não têm um conhecimento ainda muito aprofundado, pode confundir o trabalho que você faz com os registros de alguma coisa ligado à magia, bruxaria, espiritismo, invocação de espíritos, pactos. Não tem nada a ver com isso, né, João? Não tem relação nenhuma, né? O que a gente tem que colocar sempre em vista, que o registro akáshico, ele é um campo de informação, tá? É como se fosse, eu gosto sempre de comparar registros akáshicos com um computador, sabe, Calhão? É uma forma que facilita o processo da compreensão, porque é como se você acessasse, por meio de um computador, a internet. A internet seria esse campo dos registros akáshicos. E ao acessar essas informações é um ponto único, por meio de técnicas meditativas. Mas o que é feito é um acesso específico. Não é uma magia ou um processo de invocação, né? Não teria relação nenhuma com isso. É simplesmente uma técnica meditativa que permite acesso ao campo de informação da pessoa e resgatar essas questões de vidas passadas. Você poderia citar um exemplo de um acesso que você fez e os resultados? Claro. Teve um acesso para uma cliente que a maior dificuldade dela era de comunicação com o neto. Então, digamos que os dois eles viviam naquele pé de guerra, propriamente dito, né?
E ela chegou conversando comigo assim, João, existe alguma forma da gente acessar esse quesito? E conversando com ela, eu falei assim, a gente pode, a gente tem essa oportunidade de fazer, né, esse processo. Então, por meio do acesso aos registros acásticos, nós somos levados até uma vida, que seria ali no período de Esparta, né, da região ali da Grécia, em que essas duas almas, o que hoje são, né, avó e neto, eram inimigos, propriamente dito. A questão ali, com respeito a isso, ela foi sanada, ela foi solucionada, ou seja, foram feitas os processos de limpeza dessa relação, então era uma questão muito mais emocional ali, né, da estrutura em si. E dentro de uma semana, foi um período de uma semana, ela entrou em contato de novo para trazer esse feedback, assim, que, João, pela primeira vez eu estou conseguindo sentir que o meu neto ele está mais próximo de mim e mais calmo com respeito à minha pessoa. Eu consigo conversar com ele, né? E esse é um processo que há muito tempo eu não via, porque quando era período de criança a gente tinha esse contato, mas depois, quando ele cresceu mais, não conseguiu. Teve essa questão, teve alguns outros atendimentos que eram mais voltados à prosperidade em si, à abundância, né? Porque é muito interessante esse ponto, Calhão. Várias das dificuldades que as pessoas têm com respeito à prosperidade ou abundância, e isso não reflete apenas a questão de dinheiro, né? Questões de relacionamentos também, questão de trabalho, propriamente dito, tem relações com vidas em que buscou-se o desapego do material. Então, várias vidas que a gente já ajudou pessoas e que veio um feedback interessante, né, de que tinha sido solucionado, é que elas eram ou monges budistas ou freiras e que eles abdicaram dos bens materiais. Qual foi o reflexo na vida atual? É a mesma ideia, reverberou a mesma questão. Já que isso estava no campo da pessoa e não tinha sido resolvido, essa energia de abdicar de bens materiais ou a não necessidade de bens materiais estava, digamos que, emperrando o caminho dessa pessoa em termos de abundância e prosperidade. Então, eu já tive vários relatos com respeito a esse tema, né, exatamente nesse ponto. E é incrível que a maioria das vidas que a gente tem acesso com respeito a isso são vidas de monge, ou são vidas relacionadas a freiras ou mesmo padres. Então a gente tem muito dessa questão. Muito interessante. João, a gente já está caminhando para os instantes finais do nosso bate-papo. Está muito legal, mas vocês vão ficar com um gostinho de quero mais para que o João volte em outro momento para a gente se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto chamado registros acásticos. Eu quero aproveitar o pessoal que amanhã, sábado, às 20 horas, lá no meu outro Instagram, que é Caliel Conrado Palestrante. Eu tenho outro, que é o Caliel Conrado. Pode deixar o João na tela, tá? O Caliel Conrado Palestrante. Eu vou fazer uma live amanhã com o João, às 20 horas, sobre um assunto muito legal, que são chamados dragões celestiais. Quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram, Caliel Conrado, Caliel com C, Conrado com R, Palestrante. João, obrigado pela sua participação. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho de acesso aos registros acásticos, como encontrar nas redes sociais, fique à vontade, querido. Bom, hoje eu vou ter meu perfil, propriamente dito, né, que é o João Peregrino Estelar. Não tem espaço e também não tem acento, todo minúsculo. E também estou desenvolvendo um projeto em conjunto com outros terapeutas, que é o Comando Shankar. Então, os dois ali vão ter esse objetivo de trabalhar com os registros acásticos e como proporcionar acesso a essa ferramenta. Hoje são os nossos dois principais. Podem ficar à vontade para mandar mensagem diretamente, né? Tem ali, e também tem meu telefone de contato ali no perfil. Podem entrar em contato para tirar dúvida e qualquer outra questão.